Olá, sejam bem-vindos ao nosso tempo de celebração. No último domingo, dia 29, falamos a respeito da segunda arma poderosa para transformar nossas vidas e famílias. Por uma questão técnica, não conseguimos transmitir, nem também gravar o culto do último domingo. Mas queremos aqui passar um panorama para que você possa estar inteirado sobre qual é esta segunda arma. A primeira arma de que falamos foi o culto doméstico, a importância de ensinarmos em casa a lei do Senhor, a palavra de Deus, como família, diariamente termos o nosso tempo de adoração a Deus em casa. E é claro, nós aprendemos que não são apenas aqueles minutinhos em que a família está reunida, mas tudo na vida tem a ver com o culto a Deus. Então isso é muito importante que nós coloquemos em prática, e a nossa oração é que você e a sua família estejam colocando isso em prática. Hoje queremos falar sobre a oração, uma arma que tem sido mal usada. E quando a gente olha lá para Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, Mateus 6, de 9 a 13, nós vamos encontrar aquele modelo deixado por Jesus, que é a oração do Pai Nosso. E nesta oração nós aprendemos coisas importantes. Mas sabe, nós não usamos bem a oração por conta de várias coisas. E eu gostaria de destacar duas delas. Duas mentiras que nos têm sido contadas e a gente tem acreditado. A primeira delas diz ou enfatiza que a oração é uma ação passiva. Isto é, você já ouviu aquela frase assim, mas você só vai orar? Imagine alguns de nós sendo companheiros de Daniel, lá do livro de Daniel, quando o rei faz aquele decreto de que não se poderia orar a outro Deus por 30 dias. E aí, ao saber disso, Daniel vai orar. Imagina se fôssemos amigos de Daniel, próximos a Daniel, o que teríamos dito a Daniel? Talvez nós diríamos assim para ele, Daniel, você vai só orar? Faz alguma coisa, você é alguém importante, o rei talvez te escute, mexa aí os pauzinhos, faça alguma coisa. A mentira que tem sido contada é que a oração ela é uma ação passiva, mas na verdade a oração é uma ação ativa. E atrelada a essa primeira mentira vem a segunda. E a segunda traz a ideia de que a oração ela é insuficiente. Talvez a gente diria para alguém, você só vai orar, não vai fazer nada? Você tem que agir. E quando a gente pega a palavra em português, algumas pessoas têm feito uma espécie de exegese dessa palavra, dizendo que na palavra oração tem a palavra ação. E de fato, dá para perceber que tem as letras da palavra ação. E aí então nós começamos a entender que nós precisamos agir. Vamos imaginar de novo alguns de nós lá, juntamente com Moisés e o povo de Israel, diante do Mar Vermelho, com o exército inimigo se aproximando. Talvez nós diríamos para Moisés o seguinte, Moisés, vamos fazer alguma coisa, a gente precisa agir. Orar é importante, mas nós precisamos agir. Bota esse povo para andar aí no meio do mar e depois a gente começa a orar para Deus resolver. É mais ou menos esta a mentalidade. Mas quando a gente olha lá para a história do povo de Israel diante do Mar Vermelho, a gente descobre que Moisés ele fala com Deus e aguarda a resposta de Deus. E só depois que Deus diz para ele falar para o povo marchar, aí sim Moisés diz para o povo, marche. Então essas duas mentiras têm feito com que nós utilizemos de forma errada a oração. A primeira, a oração é uma ação passiva. É só isso que você vai fazer, só vai orar. E a segunda é que ela é insuficiente. Você tem que agir. Irmãos, é claro, quando nós oramos, nós vamos agir, mas baseados na resposta que Deus nos dá. Por isso, é muito importante que a gente consiga entender o que a Bíblia fala a respeito de oração. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai descobrir que na Bíblia várias palavras são usadas e são traduzidas como oração ou indicam que a pessoa está orando. Lá no Antigo Testamento, pelo menos tem duas palavras que são mais enfáticas com relação a isso, e elas significam, por exemplo, meditação, queixa, elas significam devoção. Na verdade, no Antigo Testamento, a maior ênfase acaba sendo no invocar o Senhor, o nome do Senhor. 76 vezes aparece isso lá no Antigo Testamento, 32 só em Salmos. Então a ideia lá no Antigo Testamento não passa muito por aquilo que a gente tem aprendido,
de oração como sendo algo passivo, ou você tem que sair agindo porque é isso que significa oração. Não, oração significa invocar o nome do Senhor, oração significa queixar-se diante dele, meditação, devoção, uma entrega completa ao Senhor. Lá no Novo Testamento a mesma coisa, as palavras utilizadas para falar a respeito de oração têm a ver com perguntar, pedir algo, cair sobre os joelhos, ajoelhar-se diante de alguém, perguntar, pedir, implorar, rogar a Deus. Significa fazer um voto, fazer um pedido. De novo, também outra palavra lá no Novo Testamento vai significar adorar, prestar homenagem a, prostrar-se, fazer reverência. Também envolve a ideia de pedir. E uma forma muito interessante dessa palavra pedir é que ela também significa exigir. Só que lá no texto do Novo Testamento, quando a gente vai lendo, a gente percebe o seguinte, que quando é o Senhor, ou o Senhor, vamos assim dizer, aquele superior que fala com um inferior, ele exige. Mas quando é o servo ou o inferior que fala com o superior, aí o sentido da palavra é pedir. Então, quando é o superior falando com o inferior, o sentido da palavra é exigir. O contrário é pedir. Isso significa que diante de Deus nós somos os servos. Ele é o soberano. Diante dele e para ele nós pedimos. Não exigimos, como muitas pessoas têm ensinado hoje. A oração implica em você ter esse bater na porta. Oração implica ou envolve esse encontro com o Senhor, voltar-se para Ele, aproximar-se dele para fazer uma petição. Observe que as palavras que são usadas tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, elas não têm muito aquela ideia de eu preciso sair fazendo, mas tem a ideia de adoração, tem a ideia de meditação, de prostrar-se diante do Senhor, de estar diante dele. E quando a gente olha para as pessoas na Bíblia, a gente descobre exatamente que foi isso que elas fizeram. Elas adoraram, elas confessaram, elas louvaram, elas suplicaram ao Senhor. Lá na época dos patriarcas, a ênfase foi na invocação do nome do Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo 26, vai dizer que a Sete nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. No período dos patriarcas, invocavam-se o nome do Senhor. A ênfase era a invocação do nome do Senhor. Antes do período lá, do cativeiro da Babilônia, a ênfase foi a intercessão. E a gente vai encontrar vários textos no Antigo Testamento, antes do período do cativeiro na Babilônia, em que há essa ênfase maior na intercessão, na busca pelo Senhor. Eles estão então intercedendo, eles estão também invocando o Senhor, mas com uma ênfase maior na intercessão, pedindo a ajuda do Senhor, a direção do Senhor, até porque os profetas já percebiam que a maneira como o povo estava vivendo resultaria no exílio. Então eles intercedem junto ao Senhor. Agora, já no exílio, a questão maior é o clamor. Salmo 137 vai nos mostrar o momento em que eles estão lá, já na Babilônia, às margens dos rios da Babilônia, eles estão assentados e estão chorando e recordando da terra de Sião. Então é uma época em que eles clamaram ao Senhor, a ênfase maior foi o clamor. Quando foram libertos de lá, pós-exílio, a ênfase é a devoção. Ao lermos as orações feitas por Esdras, por Neemias, o grupo que volta, a ênfase maior é a devoção. Afinal de contas, eles haviam passado por um período de dificuldade, porque eles mesmos desobedeceram o Senhor. E agora, uma vez livres, é aquela coisa que acontece conosco também. Depois de um tempo em que nós passamos por dificuldades, por consequência das nossas ações,
Ao sair delas, então nós falamos, agora eu vou ficar firme com o Senhor. E aí então as orações são mais devotas, mais intensas. E é isso que acontece. Quando a gente vai para o Novo Testamento, chegamos nos Evangelhos e vemos Jesus como modelo, exemplo de oração. Tanto que ele ensina os seus discípulos a orarem. Nós vamos encontrar momentos em que ele coloca as pessoas no barco, em que ele despede a multidão e ele vai para o monte, e lá ele fica orando em particular. Mateus capítulo 14 vai nos mostrar isso, versos 22 e 23. Jesus é um modelo. Livro de Atos, a igreja experimenta a oração. Ela nasce num clima de oração. Em resposta à oração, o Espírito Santo é derramado. Nos momentos de crise, a igreja ora e vê a ação de Deus, como, por exemplo, naquele momento em que Pedro está preso. A igreja, enquanto ele está preso, a igreja está orando. E aí então o Senhor traz a libertação. A igreja experimenta isso e tem como líderes homens que eram homens de oração. Quando a gente vai para os textos do apóstolo Paulo, a gente descobre também a oração lá presente. Na verdade, quando a gente fala de Paulo, Atos capítulo 9 vai falar do encontro de Paulo com o Senhor Jesus, ou o encontro de Jesus com Paulo. E aí então ele tem aqueles 3 dias de cegueira, e Ananias é chamado para ir até lá. E a orientação do Senhor a Ananias é, olha, vá a tal casa, em tal lugar, assim, assim. Lá você vai encontrar um homem. E aí o texto diz para nós em Atos 9:11 que Paulo estaria orando. Ananias recebe essa informação, olha, vai até lá, ele está orando agora. E quando Paulo fala da armadura de Deus, por exemplo, ele também inclui a oração. Efésios capítulo 6, versos 17 e 18. Veja o que diz lá. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração era importante. Então, e o apóstolo Paulo liga a oração com o Espírito Santo, a ação ali conjunta. Então, meus irmãos, nós podemos perceber que desde o Antigo Testamento até o Novo, nós vemos a oração ativa na vida dessas pessoas, não sendo uma ação passiva, mas uma ação ativa e suficiente. E é suficiente, entre outras coisas, porque nós temos como mediador a Jesus Cristo. É isso que Hebreus vai mostrar. Ele vai mostrar Jesus como aquele que faz a nossa ligação com Deus. Paulo também trabalha com essa ideia, mas Hebreus vai trabalhar. Já Tiago vai alertar as pessoas que elas estão orando com a motivação errada e por isso não estavam recebendo a resposta do Senhor. Já nos escritos de João, a gente percebe que João vai dizer que nós devemos orar com ousadia, com confiança, porém, segundo a vontade de Deus. Não podemos orar de maneira que fuja àquilo que é a proposta de Deus. Por isso a importância de conhecer a palavra de Deus. Como tem sido a oração para você? A oração, quando você ora, você sente que não está fazendo nada? Ou quando você ora, você acredita que está sendo insuficiente? Olha, se este é o teu caso, observe que a oração é uma ação ativa e que ela é suficiente. Ore, aguarde a resposta de Deus e somente quando Ele responder, faça exatamente o que Ele mandar você fazer. E quando a gente olha para um modelo que Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 6, como nós citamos no início, a oração do Pai Nosso, nós vamos encontrar uma oração que tem 6 pedidos. 3 deles diz referência a Deus. 3 referência a nós. Primeiro pedido, santificado seja o teu nome. Claro, o nome de Deus já é santo, mas a ideia da oração é que o nome santo de Deus seja reconhecido por todos os homens na terra. E você sabe que isso vai realmente acontecer por meio também das nossas vidas. Por meio da palavra de Deus, por meio da nossa vida, que é a carta escrita por Deus, aberta diante de todos os homens. E observe que a oração ensinada por Jesus não começa com eu preciso, eu quero, Deus me dá, mas começa
santificado seja o teu nome. Esse é o primeiro pedido. O segundo pedido é: venha o teu reino. A ideia é que o governo e a soberania de Deus seja presente aqui na terra também, assim como é no céu. Reconhecida não só por nós cristãos, mas por todos os homens. Que todas as pessoas reconheçam e se submetam ao governo de Deus, ao reino de Deus. E isto faz com que a gente reflita sobre uma coisa muito importante. Quando nós oramos, nós estamos preocupados com o nosso império ou com o reino de Deus? E a resposta, claro, infelizmente, tem sido: eu estou mais preocupado com o meu império, com as coisas que eu quero e não com o reino de Deus. E o terceiro pedido vai ser: seja feita a tua vontade, atrelado ao segundo. Se o reino de Deus vem, a vontade dele será feita. E a gente não pode se esquecer que Mateus, ao escrever o seu livro, ele escreve prioritariamente para judeus e apresenta Jesus como rei. Então, se ele é rei, sim, numa oração o que mais importa primeiramente é o desejo dele, aquilo que diz respeito a ele. Então, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o terceiro pedido, assim na terra como no céu. Um dos motivos da gente sair agindo e valorizar o agir mais do que orar é porque quando eu saio fazendo, eu faço do meu jeito. Mas se eu aguardo Deus me direcionar, aí eu vou ter que fazer a vontade dele. E mesmo que a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, aquilo que eu quero fazer parece ser mais interessante. Então o grande desafio é a gente, quando orar, ter em mente que a primeira coisa que precisa acontecer é aquilo que Deus quer que aconteça. Minha oração não pode ser uma oração egoísta, pensando em mim, mas pensando na glória de Deus. Para que então, tendo isso em mente e vivendo isso através da oração, eu possa sim chegar a Deus e pedir aquilo que eu tenho necessidade. O quarto pedido envolve isso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pão aqui não é só comida, mas todas as nossas necessidades. Um pouquinho antes, o Senhor Jesus disse, enquanto ia ensinar esta oração, ele falou: o vosso Pai sabe do que vocês precisam. Deus sabe do que a gente precisa, mas Ele também tem o prazer de ouvir os nossos pedidos. Então você pode pedir segundo a vontade de Deus, para que Ele cuide de você nas mais diversas áreas. Mas é claro, em todo este processo, não se esqueça de ser contente com aquilo que o Senhor já tem dado para você. Porque às vezes nós temos aquilo que precisamos, já temos o que precisamos, mas vivemos angustiados por aquilo que desejamos. Isso é um cuidado que eu e você, nós precisamos tomar. Tome este cuidado. Você já tem o que precisa, eu já tenho o que preciso. Aquilo que desejamos, coloquemos diante de Deus, mas sabendo que Ele já nos dá tudo o que precisamos. O quinto pedido na oração é: perdoa-nos as nossas dívidas. Uma confissão e ao mesmo tempo uma afirmação: assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. A oração ela é mal usada quando nós insistimos em orar sem perdoar as pessoas que nos ofenderam. Ou mesmo quando insistimos em orar sem pedir perdão a Deus, sem confessar os nossos pecados. Aí não tem valia. Nós usamos mal a oração. Se oramos, chegamos diante de Deus em pecado, ou se chegamos diante de Deus com o coração fechado para alguém que nos ofendeu, sem termos perdoado essa pessoa. E por último, sexto pedido: e não nos deixes cair em tentação. Atrelado também ao outro. Se a gente está pedindo perdão é porque a gente não quer viver no pecado e nem quer pecar de novo. Então, Deus, por favor, não permita que eu caia em situações onde eu ficarei exposto à tentação. Me ajuda, me guarda. E claro, a palavra de Deus é o meio que nós temos para estarmos cada vez mais atrelados, grudados no Senhor, vivendo uma vida de santidade. E quando nós orarmos, é importante que a gente faça isso com toda sinceridade. Que a gente não use palavras vazias, não sejamos insinceros. É importante que não zombemos de Deus. O salmista fala
ele relata lá que o povo, falando da geração que estava no deserto, que aquela geração no deserto zombou de Deus, dizendo: será que Deus pode preparar para nós uma mesa no deserto? Quando a gente vai com será que Deus pode fazer, é como se estivesse zombando, porque Deus é soberano, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas, então não há coisa que seja impossível para Deus. Acho que Lucas 1:37 vai falar sobre isso, que não há impossíveis para Deus, porque para Deus nada é impossível. Então, com toda a sinceridade e ao mesmo tempo com toda a reverência, eu não posso esquecer de com quem eu estou falando. Eu estou falando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o único Deus verdadeiro. Eu não posso me esquecer disso. Reverência e ao mesmo tempo humildade. Se eu não posso esquecer com quem eu estou falando, eu não posso esquecer quem é que está falando. Quem sou eu? Eu sou criatura. Eu sou alguém pecador, regenerado por Cristo, salvo por Ele. E é por causa dele tenho acesso a Deus, não por minha causa. Mas por causa de Cristo eu tenho acesso a Deus e eu não posso me esquecer disso. Então, meus irmãos, que nós possamos lembrar dessas verdades e usar de forma correta as Escrituras, a oração, melhor dizendo, tendo uma vida realmente de entrega completa ao Senhor Jesus. Lembrando, quando eu oro, eu estou sendo ativo. Quando eu oro, eu estou fazendo aquilo que é suficiente. E ao aguardar a resposta de Deus, eu estou sendo trabalhado e transformado pelo Senhor. E quando Ele responder, eu faço exatamente aquilo que Ele mandou fazer. E terminamos com as palavras de Paulo, em Efésios 6,18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Observe a ênfase no todo. Toda oração, em todo o tempo, com toda perseverança, por todos os santos. A oração, ela é essencial na nossa vida. E ela é uma arma poderosa. Vamos usá-la da maneira correta para a glória do nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos dá essa oportunidade de apresentar este resumo daquilo que foi ministrado no último domingo. E oramos para que todos nós acreditemos e, de fato, coloquemos em prática a oração, sabendo do poder, sabendo do valor e da maneira como o Senhor trabalha por meio dela nas nossas vidas e nas situações diversas. Que lembremos que o maior interessado em tudo isso é o Senhor, porque é o Senhor que deve ser glorificado. Muito obrigado, nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida e, tendo a oportunidade, esteja presencialmente conosco para juntos adorarmos o nome do Senhor. Fiquem na paz do nosso Deus.